Gente, agora com a diferença, como é que é, Ronaldo? Diminuição, é? De diminuição. Diminuição vira uma divisão. Vamos lá. Rapaz, o que é que a gente tem aqui? Tem um log de 20 na base 5, menos o log de 4 na base 5. Dois logaritmos que estão aí, né? Tem uma diferença e estão na mesma base. O que é que você faz? Repete na mesma base, que é base 5, e faz aí, no caso, o quê? Divide os logaritmandos, ou seja, 20 dividido por 4, você vai ter aí 5. Final das contas, você vai ter log de 5 na base 5. Caro amigo, caro vestibulando, log de 5 na base 5, né? A gente já falou sobre essa propriedade, igual aí no caso A1, não há conta a se fazer. Olha o quanto essas propriedades, elas facilitam a vida da gente, né? Vamos agora para a questão da potência, né? Potênciazinha. São duas propriedades extremamente interessantes. Às vezes, com essas propriedades aqui da potência, você até dribla a mudança de base. Não que a mudança de base seja desnecessária, né? Mas dependendo da situação, às vezes com essa propriedadezinha aqui da potência, você dribla e não precisa nem usar a mudança de base. Mas não é sempre que você vai conseguir fazer isso. Olha o que é que a gente tem aqui. Log de A elevado a M na base B, né? Log de A elevado a M na base B. O A, o logaritmando, está elevado a M. Esse M vai para frente do logaritmo, vai multiplicando e vai direto do jeito que ele é. Ou seja, olha o que é que você vai ter aqui no caso. Você vai ter, ó, M, né? Tá aqui, ó, M, que multiplica o log de A na base B. Ou seja, esse Mzinho que estava aqui elevando a, ó, foi para frente do jeito que ele veio ao mundo, vai direto e vai o quê? E vai multiplicando. Ele dá um mergulho aí para frente, multiplicando e do jeito que ele é. Ok? Professor, qual é a outra? Tem uma outra que é essa daqui, ó. 2. Eu tenho log, que inclusive tem alguns livros que na verdade às vezes nem coloca essa propriedade. Já percebeu isso, Ronaldo? Tem livro que não coloca essa propriedade. Não sei porquê, que é uma propriedade de extrema importância. Log de A na base B elevado a M. Está bem pequenininho aí na sua telinha. Mas olha o que é que eu tenho. Log de A na base B elevado a M. Tá vendo aí a setinha aí, meu filho? Você que é míope, tá complicado. Mas aqui, ó, bem pequenininho, é um M. Meu filho, esse M vai para frente do logaritmo, vai multiplicando, mas ó, ele não vai direto não. Rapaz, ele vai invertido, ele não vai do jeito que veio o mundo não. Se é M, passa lá para frente e vai no caso aí 1 sobre M, ou seja, fica 1 sobre M que multiplica o log de A na base B. Dois exemplinhos aqui numéricos, coisas simples, dá uma olhadinha aqui bonitinho. Log de 25 na base 3. Professor, o 3 é primo, não dá para fazer nada com ele não. Não, mas o 25... Olha como é que você vai fazer aí no caso. Você vai ter log de 5 ao quadrado na base 3. Caros vestibulandos, meu amigo, o 2 que está elevando 5 vai para frente do logaritmo direto, multiplicando, vai mergulhando aí direto, ó. 2 que multiplica o log de 5 na base 3. Quando eu explico isso aqui, tem um que fala, professor, e o log de 5 na base 3, quanto é que é? Não sei não. Professor, como é que você não sabe quanto é o log de 5 na base 3? Não sei. Por quê? Porque, na verdade, você teria que ter uma tabela logarítmica para você saber quanto é o log de 5 na base 3. O vestibular não vai cobrar algo desse tipo, você saber quanto é o log de 5 na base 3. Ele pode fornecer alguns valores para você, no caso, encontrar. Mas você saber quanto é o log de 5 na base 3, sinceramente, você tem que ir para uma calculadora ou para uma tabela logarítmica. Assim como também, às vezes, o cara pergunta, professor, quanto é o log de 52 graus? Log de 52 graus não, o seno de 52 graus. Não tenho a mínima ideia. Você tem que ir para uma tabela trigonométrica, tá certo? Beleza? Então, esses esquemas de o log de 5 na base 3, tabela logarítmica, e o exemplo que a gente passou aqui também, o seno de 53 graus. Você tem que ir para uma tabela trigonométrica. Perfeito? Tranquilo? Voltou para cá. Ronaldo, quer fazer algum comentário? Eu queria só reforçar o que você falou, né? Caro vestibulando, como o professor Gibran disse, acabou de falar, você não precisa se preocupar com isso não. Geralmente, logaritmo, o que a gente espera é que caia em forma de problema. Velho problema contextualizado, como ele citou no início da aula, né? Mas se aparecer algum logaritmo esquisito desse, 5 na base 3, que eu sei lá quanto é, né? No problema ele vai fornecer a informação.
Então, log de 5 na base 3 vai ser igual a não sei quanto. Então, a partir daí você usa a informação dada no problema. É como a gente já comentou aqui. Exatamente. O cara ele tem que, no caso, passar aqui para a gente uma tabela ou alguns valores para que você consiga, aí, no caso, encontrar. Que geralmente esses valores estão exatamente o quê? Naquela chamada tabela o quê? Tabela logarítmica. Então, a gente, em relação a isso, não precisa se preocupar quanto seria o logaritmo de 5 na base 3. E se por acaso cair, ele vai ter que passar valores, né, que facilitem, não, que disponibilize você encontrar tal resultado, ok? Vamos aí agora de novo para a telinha. Olha o que é que a gente vai ter agora. Você vai ter log de 5 na base 9. Vai acontecer a mesma coisa, né? Primeiro, o 9, você pode escrever como se fosse quanto? Você vai ter log de 5 na base 3 ao quadrado. Amigos, esse 2 que está elevando aí a base está bem pequenininho aqui, ó, pequenininho. Isso é um 2. É um 2. Parece mais. Esse 2 ele vai para frente do logaritmo, né? Só que ele no caso vai invertido, né? Olha o que a gente vai ter, ó. Em vez de ser 2, lá para frente vai quanto? Vai 1/2. Pessoal, de novo, log de 5 na base 3. Novamente aquele esquema, né, que a gente falou agora. No caso, para a gente encontrar esse log de 5 na base 3, a gente teria que ter uma tabela logarítmica. Tranquilo? Rapaz, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui algumas questões envolvendo, questões só numéricas, volta para cá. Aí a gente vai fazer algumas questões numéricas envolvendo exatamente essas 3 propriedades que a gente acabou de ver. Eu acho que a próxima é que a gente vai também passar a mudança de base, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto, vamos aqui para a gente finalizar essa parte de mudança de base. A última, né, que a gente vai ver pelo menos por enquanto, mudança de base. Dá uma olhadinha aqui. Você tem log de A na base B. Pessoal, como é que é essa mudança de base? É você colocar o logaritmo para a base, que dentro da questão, dentro da situação, você tem que mudar. Geralmente, isso é uma regra? Não, isso não é regra de forma alguma. Geralmente, você coloca para a base 10 ou para a base o quê? Neperiana. Geralmente, isso não é regra. Mas em uma boa parte das questões, 80% das questões, você sempre coloca aí, faz a mudança de base ou para a base 10 ou para a base neperiana. Mas, de novo, não é regra, mas isso é geralmente. Pessoal, aí você tem aí o log de A na base B. Pessoal, vamos mudar para que base? Aqui eu vou estipular que eu vou mudar para a base C. Claro, vou mudar para a base C dentro das condições de existência. Quais são? Condição de existência aqui. Obrigatoriamente o C, que é a base que eu vou mudar, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Beleza? Vamos aqui para o slide. Pronto. Olha o que a gente fez. Quando você tem, ó, log de A na base B, agora acho que tá dando para ver melhor. O professor mudou para a base C. Tá aqui, ó, log de A na base C sobre o log de B na base C. Isso é a questão da mudança de base. A base era B, você fez essa divisãozinha assim, esse quociente, ó, e colocou tudo para que base? Para a base C. Perfeito? O que é que você vai fazer agora? Vamos pegar aqui, ó, um exemplozinho numérico. Pessoal, você tem aí log de 3 na base 5. Rapaz, você pode colocar esse logaritmo log de 3 na base 5 para a base que você quiser, desde que ela esteja dentro da condição de existência. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente colocou aqui no caso para a base 2. Olha o que é que você tem, ó. Log de 3 na base 2 sobre o log de 5 na base 2. Colocamos um logaritmo que estava na base 5 para que base? Para a base 2. O que é que a gente vai fazer agora? Tem aqui uma consequência. Passa para cá, ó. Existe aqui no caso uma consequência da mudança de base, né? A gente vai perceber que na verdade existe aqui o quê? A questão do inverso. Por exemplo, o log de A na base B sendo multiplicado pelo log de B na base A, isso vai ser igual a 1. A gente vai perceber que na verdade um vai ser o inverso do outro. Professor, mostra aí pra gente como é que é, por que isso acontece. Passa aí para a telinha. Pronto. Dá uma olhadinha aqui que bonitinho. Olha só. Consequência da definição. Você tem log de A na base B. Gibran, se eu quiser mudar a base para a base A, o que é que isso acarretaria? Vejamos. Olha só. Coloquei para a base A. Olha o que é que você tem, ó. Log de A na base B, você vai ter log de A na base A sobre log de B na base A. Você colocou tudo para a mesma base, para a base A. Só que acontece o seguinte, quanto é o log de A na base A? Só que você colocou aí, porque na verdade isso aí vale 1. Eu vou tirar logo essa setinha aí para ninguém pensar que eu estou querendo, né, cancelar, eliminar. Ó, tá aí. Você vai ter o log de A na base A igual a 1. Quer dizer, pega as pontas, log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Olha o que é que você vai ter, ó, tá aí. Log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Esse log de B na base A passou para cá, claro, supondo que o B não pode ser igual a 1,
porque se o B for 1, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 0, isso não pode acontecer, não é verdade? O que é que você vai ter, ó? Passou para cá, ó, é exatamente o que a gente falou, ó, log de A na base B, multiplicado pelo log de B na base A, igual a 1. Ou seja, quando você tem dois números, porque logaritmo não deixa de ser um número, você tem dois logaritmos multiplicados sendo igual a 1, a gente chega à conclusão que um é o inverso do outro. Perfeito? Tranquilo? Passou para cá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai agora usar exatamente essas propriedades que a gente desenrolou aqui. Quais são as propriedades? Propriedade da soma, propriedade da diferença, propriedade da potência e também propriedade aqui no caso, se der aqui, uma mudança de base, ok? A gente aqui no caso aqui vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui, eu acho que são 4 questões bem rapidinho. Bom, amigos, passa aí para a telinha, pronto, encontre o valor de N nas expressões abaixo. Vamos aqui para o item A. Essa daqui eu vou logo dizer, jogo rápido, não tem como se enrolar em algo desse tipo. Olha o que é que você tem. Você tem aqui no caso, você tem log de N na base 2, que é igual, aqui ó, log de N na base 2, que é igual ao log de 3 na base 2, mais log de 5 na base 2, menos o log de 7 na base 2. Perceba que você tem uma soma, mas também tem uma diferença. Eu acho interessante fazer no caso por partes, tá certo? Beleza? Olha o que é que vai acontecer, preste atenção. Aqui você faz o seguinte, olha só essa parte destacada, sóessazinha aí, ó. Log de 3 na base 2, mais o log de 5 na base 2, né? Faça essa soma, você perceba que aqui está tudo tranquilo, tudo na mesma base, base 2. O que é que você vai fazer? Você vai repetir esse logaritmo na mesma base, que é base 2, e multiplicar quem? Os logaritmandos. Olha o que é que você vai ter? Log de 15 na base 2. Não esquece que você tem uma diferençazinha ainda, né? Só que é uma diferença de logaritmos na mesma base. O que é que você faz? Repete na mesma base e divide os logaritmandos, 15 sobre 7. De novo, né? É verdade. É o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter, olha, pega as pontas. Pessoal, quem são as pontas? Lá no começo você tem assim, ó, log de N na base 2. E lá no final você tem o log de 15 sobre 7 na base 2. Ou seja, conclusão, N, ó, o portantozinho aí para concluir, né? N é igual a 15 sobre 7. Tranquilidade. Professor, vamos fazer aqui o B. Jonaldo, quer fazer a B aí? Quer desenrolar essa aí? Pode ser. Vamos lá, passa aí a B. Logaritmo de N na base 5. Isso aí vai ser igual a quem? Logaritmo de 3 na base 5, menos o logaritmo de 10 na base 5, mais o logaritmo da raiz de 2 na base 5. Vale, meu Deus do céu, tem uma raiz. Quando tem raiz, o que é que acontece? Você não precisa se aperrear não, tá certo? Toda a vida vestibulando, quando ele vê uma raiz, ele já se aperreia. Não se aperreie não, viu? É só seguir as propriedades. Eu estou vendo que eu tenho uma subtração e que eu tenho uma soma de logaritmos de mesma base. Então, olha o que é que você está vendo aí. Logaritmo de 3 na base 5, mais o logaritmo da raiz de 2 na base 5. Então, olha só, soma de logaritmos de mesma base. Quando eu tenho soma de logaritmos de mesma base, o que é que eu faço? Repito a base com o logaritmo com sua base e multiplico os logaritmandos. Então, eu tinha logaritmando 3, não é? Eu tinha um logaritmando 3 e tinha um logaritmando a raiz de 2, né? Como eu tenho uma soma, eu faço o que com os logaritmandos? Multiplico, tá aqui, ó. Logaritmo de 5, de 3, raiz de 2 na base 5, menos o logaritmo de 10 na base 5. Agora eu tenho o quê? Uma subtração. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho uma subtração de logaritmos de mesma base. Quando eu tenho a subtração, o que é que a gente faz? Se transforma numa divisão, ok. Diminuição, uma diferença, diferença, transforma numa divisão. Então, olha, 3 raiz de 2 dividido por quem? Dividido por 10. E essa divisão, né? Olhando para os extremos, logaritmo de N, ó, aqui, ó, o início, logaritmo de N na base 5 vai ser igual a quem? Logaritmo de 3 raiz de 2 sobre 10 na base 5. É o que a gente chama de igualdade de dois logaritmos de mesma base. Quando você tem uma igualdade de dois logaritmos de mesma base, você
elimina os logaritmos e iguala os logaritmandos. Portanto, n é igual a 3 raiz de 2 sobre 10. O senhor tem que racionalizar? Pra quê, Aí né? não, né? Aí não precisa, né? A gente, bem lembrado, Gibran, bem lembrado. A gente racionaliza quando a raiz Algum está radical no denominador, né? está no denominador, que Coisa não que é o aqui caso. não é necessário, exato. Fica à vontade, Gibran. Próximo. Vamos para a próxima.